Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o cenário em vídeo, dia 30 de janeiro de 2020, 11 horas e 10 minutos. Uma manhã quente aqui em São Paulo, porém sol entre nuvens e muito vento. Para a molecada que gosta de soltar pipa, né, nesse final de férias, dá para sair voando junto com o pipa ou a pipa, a depender da região. Pessoal, eu convido a todos para entrarem no site toptraders.com.br, colocarem seu nome e e-mail para receber, além do informe cenário, que é uma espécie do meu bloco de notas, aquilo que eu julgo importante, que aconteceu enquanto o pregão estava fechado, junto com o estudo do Ibov, eu distribuo gratuitamente. Hoje atinge quase 100 mil pessoas, né? Além da nossa base, tem amigos que a gente autoriza a distribuir. E quando tiver curso, masterclass, semana do trader, quaisquer iniciativas, você será informado. Bem, daqui a pouquinho, às 11h30, nós teremos a abertura do mercado norte-americano. Os futuros por lá trabalham numa baixa moderada. Essa queda que a gente vê aqui no Brasil, esse frenesi, esse pânico, é típico da nossa bolsa. Muitas vezes exagera no mercado de alta, quem está vendido fica indignado, que o mercado não segue a lógica, o movimento é de exuberância irracional, e quando cai, geralmente cai mais que lá fora, né? Por exemplo, o índice Nasdaq está caindo 0,36, está praticamente de lado. E aqui no Brasil, um cenário de caos, um desespero, de fim de mundo, o que é típico de um mercado imaturo, às vezes estúpido, irracional, no sentido de exuberância e de pânico também. O que isso significa? É ruim? Não. Para quem está líquido, por exemplo, é uma rara e excelente oportunidade, na minha visão, de montar uma carteira. Para quem está vendido, está feliz, porque está ganhando com a queda. E para quem está comprado dentro de um manejo de risco correto, racional, sem exageros, sem fazer termos, sem querer alavancar no day trade, sem querer fazer gracinha, né, dando uma de inteligentinho para falar o português bem claro, consegue segurar a onda e administrar a situação. Então é isso que eu penso, sendo sincero, transparente como sempre. Falando um pouco de fluxo aqui, os estrangeiros ontem não mudaram muito a sua posição. Eles tinham 294.144 contratos, saldo negativo foram para 294.314, institucionais 290.319 para 288.500. No mercado de ações, estrangeiros, depois da maior saída de dólares em 38 anos ano passado, você fala, caramba, professor, mas saiu o dólar, não era meio cravado que o mercado ia cair, mas estava saindo há um ano e pouco. E a máxima histórica bateu, apesar de a gente não lembrar, a máxima histórica intraday foi sexta-feira, há menos de uma semana. Né? Então, 13.904.804.000. Em relação ao dólar, né? Ontem eles saíram de um saldo positivo de 140 estrangeiros, né? 528 para 137, 130, institucionais menos 162, 456 para menos 156, 788. Então daqui a pouco o mercado à vista americano ele vai abrir. Como é que estão as bolsas na Europa nesse momento? Estão em queda, né? A gente vê aqui 1,29 em Londres em queda, Alemanha 1,12, França 1,42. O índice DAX, no caso, se você colocar aqui um semanal ou um gráfico diário, por exemplo, no semanal, ele está sobre uma região de suporte, o topo anterior, marcados aqui em maio e depois em junho, e se aproximando da média de 21, então uma correção dentro do movimento. Quando o mercado está esticado, se não tem um driver muito negativo, ele não cai. Percebam que a gente teve aí, jogaram no ar aí esses problemas dos bancos italianos na virada do ano, o mercado segurou. Aí esses protestos em Hong Kong poderiam trazer uma instabilidade na região, o mercado segurou. Impeachment do Trump, o mercado segurou. Brexit,
O mercado segurou. Conflitos no Irã, falava em Terceira Guerra Mundial, o mercado segurou. Aí chegou o SARS, pessoal, já tinha sido tanta pancada, aí o mercado corrigiu. Então ele veio de uma região de 13.610, tá 13.186, em uma região possivelmente de suporte. Se ele adentrar o território delimitado por essa linha de tendência, marcar um fundo por aqui, seria algo que poderia trazer a compra de volta à cena, deixando uma ideia de um W aqui com eixo na máxima do dia 29/1. O índice FTSE era uma variável que me trazia alguma preocupação e um certo prenúncio assim, de algo negativo no ar. Primeiro, a gente observando o semanal, esse ponto já tinha trazido uma forte queda depois dessa estrela cadente em maio de 2018. Depois trouxe uma queda forte também a partir de julho de 2019 e esse ponto foi tocado novamente. Então, quer dizer, não é um ponto qualquer. E houve ainda um rompimento falso, tanto dessa LTB quanto da máxima que nós tivemos marcada nesse candle. Então, ok, o que isso significa, né? Houve um rompimento falso e nós temos, por enquanto, um topo duplo, que poderia trazer, sim, a Bolsa de Londres a 740. Então, graficamente, o desenho da Bolsa de Londres preocupa. Agora, se segurar na região de 7.390, começar a subir, deixaria também uma ideia de W, com eixo aqui na região de 7.515, máxima do dia, quando fez esse doji aqui do dia 29/1. Então essa é a visão que eu tenho para a Bolsa de Londres e para a Bolsa da Alemanha. Daqui a pouco a gente faz os estudos dos benchmarks americanos. Falando aqui de petróleo. Crude Oil WTI. Semana passada já tinha caído 7,66, essa semana queda de 4,11. Pelo semanal, nós temos um forte suporte a $51, mínima aqui da semana que fechou 30 de setembro. É uma possibilidade. Uma busca por $51. Né? Então, é algo que seria admissível sim a partir do rompimento da perda da SLTA, repicou, né? Então duplicou, é um típico mastro bandeira. Aí nós temos o Brent, né, vindo numa região que tem alguns suportes aqui. Caso o Brent trabalhe, a gente usou o Brent como referência para imaginar uma extensão da baixa, né? Essa pinça de fundo teoricamente está sendo anulada. Qual que é a mínima aqui? 5852, 5852. Então acima de 58,52 poderia ser um setup de compra para um trader mais ousado, com bom potencial, na minha opinião. Falando sobre o VIX, né, o mercado à vista vai abrir daqui a 11 minutos. O VIX tocou uma linha de tendência de baixa, né? Eu brinquei até que é o lutador do UFC ali na parte alta do ringue. Ele respeitou essa região e subiu. Então, ele continua longe da média. Se o mercado arrefecer, ele deve tocar aqui a média, adentrar esse território, mas por enquanto tem esse gap aqui. E para quem opera VIX, eu acho que é uma boa oportunidade de venda, porque está numa região de resistência. Certo? Maravilha. Então, esses são... Daqui a pouco eu falo do Dow Jones, S&P, índice Nasdaq. Podemos falar de criptomoedas enquanto as bolsas americanas não abrem. Qual o comportamento, né, das criptomoedas nesse momento de turbulência.
E pessoal, para a galera que segue o canal, que segue aqui, outros profissionais, quando tem esse tipo de situação que acontece algumas vezes no ano, que são cisne cinza, não chegou a ser um cisne negro, muitas vezes eu vejo como muito comum um discurso que comigo não cola, do aluno falar assim, professor, Wagner, porque fulano mandou eu zerar tudo, eu zerei, aí o mercado recuperou, perdi mó grana. Porque fulano disse pra mim que era pra eu ficar comprado, fulano disse pra mim pra eu trabalhar vendido no índice, voltou, eu perdi dinheiro. Pessoal, não tem essa. O dono da sua conta é você. Essa história do investidor de bolsa de valores que é bonzinho, que é incauto, que é ingênuo, comigo pelo menos não cola. E quando o camarada vem falar mal de um colega aqui, eu não gosto desse discurso também. Principalmente se é um colega que, apesar de ter errado, é uma pessoa de bom caráter, de boa índole. Então, o investidor de renda variável, ele tem que entender que ele é o responsável pelo seu destino financeiro. Então não tem essa de mandaram eu vender, mandaram eu comprar, recomendaram, a decisão é sua. Você segue, né, os profissionais que você percebe confiança, hombridade, seriedade, uma dedicação, principalmente em momentos de turbulência, mas ninguém vai pegar a tua conta e te obrigar a fazer nada. Então essa história de incauto, de ingênuo, eu não sabia, é conversa para boi dormir. Né? Então investidor que tem sucesso ao longo do tempo é aquele que toma as rédeas, tem a cabeça erguida, um nível de consciência, e em vez de transferir responsabilidade, ele assume a responsabilidade. Então assim, eu tenho críticas a profissionais de mercado que são vagabundos, estimulam o aluno a ser assim, são malandros, são safados, são preguiçosos, ensinam errado e que não estão nem aí para o aluno. Eles querem ou corretagem, ou vender um curso, ou vender alguma coisa e não tem dedicação nem conhecimento nenhum. Na verdade, são pessoas de má índole que vai ter em todas as profissões. Agora, um bom profissional pode se equivocar ou ele pode acertar. Então, cabe ao investidor a decisão. Então essa história, eu sou incauto, eu sou ingênuo, eu não sabia, né? Mudem esse discurso para quem tem esse comportamento, né? Então, no momento de turbulência, você tem que, por exemplo, tomar a tua decisão e seguir aquela pessoa que você vê uma coerência, uma linha de raciocínio, mas sem essa ideia de se entregar a um profissional. O dinheiro do profissional provavelmente nem está na operação, porque se ele for um profissional de mercado, ele não pode operar, ou pode operar com restrições, com quarentena e tal. Ok? A gente percebeu sim, do final do ano para cá, a reação das criptomoedas como ferramenta de proteção em um momento de turbulência. Isso é algo novo, tanto que nós falamos em compra de Bitcoin. Para proteção, tal o Bitcoin ele fez um padrão parecido com a Limited Brands, que é um ativo que eu tenho na minha carteira americana, né, que vai muito bem. Eu falei aqui a 16 com alguma coisa, eu vou mostrar como ela está. E o Bitcoin, para quem é mais lépido, que vai para o pau mesmo, nesse engolfo deu compra, dia 3 de janeiro. Só que o rompimento dessa congestão na região de fundo é um padrão muito confiável. E assim, eu não sei se o ponto ótimo é agora, mas enquanto acima do 9,170 eu vejo compra, é até para mim um ponto de stop. A impressão que dá é que vai ter uma correção na parte alta para continuar subindo, mas eu não acho que o ponto ótimo seja aqui. Qual que é o gráfico da Limited Brands que eu falei que é uma ação? Inclusive, o Rafael gentilmente nos explicou ontem na área de comentários do canal, que a galera usa para fazer pedido, até para que a gente possa aprender juntos dentro de um sentimento de comunidade, aquela coisa toda. Então ele disse que provavelmente vai ocorrer a venda da Victoria's Secret, né? Então, houve aqui também uma congestão triângulo numa região próxima ao fundo, parecido com o Bitcoin mesmo, e disparou. Ontem subiu 12,94. Eu ainda mantenho o papel no mundo ideal cor-de-rosa de duendes e fadas, pretendo vender a 25. Ok? Então nós acertamos esse trade, está dando um lucro muito forte. Muitos alunos que operam nos Estados Unidos entraram, aí me escreveram perguntando se era momento de sair. O meu alvo é 25, pessoal, então já estou aproveitando e respondendo aqui coletivamente. Muitos perguntaram da Tesla também, né? Eu fiz um vídeo no final de semana falando que eu tinha um lucro de 144% no ativo, aquela coisa e tal. Então, se foi no final de semana,
né? Naturalmente ela está subindo mais agora. Ontem no mercado regular ela subiu 2,49 e no aftermarket ela subiu e a pré-abertura está com alta próxima de 8%. Por que isso? Os números trimestrais. É possível que eu venda a Tesla de repente nos próximos dias? Talvez, mas no semanal não tem. Mas ela vale mais que grandes montadoras americanas. Assistam o vídeo, eu falei sobre isso. Aí a gente explica um pouco por quê. Então tem um vídeo aqui falando sobre Tesla. Eu tenho ativo uma quantidade mais ou menos lá. Eu não sei quanto eu tenho agora, mas é uma quantidade razoável. Eu comprei, se não me engano, em junho. Tá tudo explicado aqui, ó. Você vem nesse vídeo. Ó, 144,21% de lucro. Só que ela já subiu mais. É só procurar no canal e assistir. Então, por que muitas vezes acontece no mercado americano? Ó, tá com 8,26% de alta no pré-market por causa dos números trimestrais. E eu falo detalhadamente nesse vídeo. Um ativo que eu tenho, com essa alta, ela deve estar batendo uns 160% de lucro aproximadamente, talvez até mais. Então vamos ver o comportamento ao longo do dia. Hoje saiu o balanço da Coca-Cola. O balanço veio bom também, eu vou colocar aqui como destaque. A Coca-Cola vem em alta já, né? Perceba no pré-market 1,47 de alta, bem diferente da Tesla, que está voando ali no pré-mercado. Então, pessoal, o mercado é assim. Você vai ter ativo que vai estar performando bem, outros nem tanto. E você tem que tentar achar o denominador comum e ganhar na média. É assim que a banda toca. Coca-Cola, os números saíram hoje, né? Então na Bolsa de Valores não tem mágica, né? Se alguém fala que está fazendo mágica, é mentiroso. Né? Por exemplo, o balanço da Coca-Cola, eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer, na verdade, um overview aqui para vocês. Quem não tem interesse nessa parte é só pular e vai para os gráficos depois. E eu falo lentamente também, porque quem gosta de assistir em velocidade 1,5 ou 2 consegue colocar e entender. Então, ó, tem muitos balanços, né, no exterior. Fala-se aqui em agenda cheia também. O OMS vai declarar ou não hoje, né, emergência global. Teve o PIB americano 10,30, eu vou comentar. Né? Hoje começa o Brexit, teve decisão do juro pelo BC inglês e GPM, e vai começar a ter leilão do dólar a partir de segunda-feira de novo. Então, fazendo um panorama aqui pelo que saiu de relevante hoje. Por exemplo, IGPM se interessa para quem é locador e locatário. Como é o meu caso, eu sou locador e locatário. Eu tenho comércio que eu alugo os imóveis e eu tenho imóveis de aluguel também, então me interessa muito. Ó, então o índice geral de preços, IGPM, subiu 0,48% em janeiro, informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas, FGV. O resultado ficou 1,61 ponto percentual abaixo da variação de dezembro, quando a inflação medida pelo indicador subiu 2,09%. Mesmo assim, o acumulado de 12 meses ganhou força, subiu 7,81 a 7,81 de 7,30 na divulgação anterior. Ok, então o IGPM foi divulgado. Certo? Aí tem a decisão do BOE, do Banco Central Inglês. Ó, a taxa de juro foi mantida em 0,75. Não é um cenário para aumento de juro, muito pelo contrário, pode ter até mais alguma redução. Fala aqui sobre a Coca-Cola, o lucro líquido de 2,04 bilhões no quarto trimestre. Então é um gráfico em tendência primária, secundária e terciária de alta. Houve um descanso aqui no semanal, é uma ideia de mastro bandeira da ação continua em alta e pode ter correção aí, mas é o que indica, né? Inclusive está abrindo agora, 11h30, né? Abrindo em gap, ela se aproximou da média de 21. Né, houve aqui um gap de fuga bem típico após testar essa média e ela testou a média de novo e tem um novo gap, um movimento padrão interessante, né?
onde que separa o zoio do trigo aqui? Essa máxima recente é 57,87. Então acho que a compra boa foi na média, para a galera que acompanha as operações que eu faço no exterior e coisa e tal. Ok? Bom, daqui a pouco a gente volta aqui para olhar o mercado americano que está abrindo agora. Vamos falar um pouco do IFNC, que é o índice de setor financeiro. E muitas vezes o investidor ele fala, pô, professor, o mercado é complicado, com essa queda atual voltou na estaca zero, eu estava com uma rentabilidade tal em janeiro, estou no 0 a 0 agora. É mercado. Vai montar um negócio. Você vai demorar não alguns dias, mas alguns anos para ver a coisa voltar a estaca zero. O cartezinha, o IFNC está errado ali. Monta um negócio, vai empreender. A bolsa tem dinâmica. Muitas coisas positivas estão acontecendo, a gente vê aqui, ó, no exterior e no Brasil. Ó, por exemplo, aqui, ó. O Paulo Guedes, ó, após a economia com previdência e queda de juros, chegamos à reforma administrativa. Então o Guedes e o Maia falando sobre reforma administrativa, ó. Vai ao Congresso, mas com restrições políticas, tal. Então já começaram a falar sobre reforma administrativa e tributária, né? Então muitas coisas positivas acontecendo, ó. O Guedes comentando, a nossa reforma administrativa chegou ao Congresso em 1 ou 2 semanas. Então quer dizer, encoberto pelo coronavírus, muitos fatos encobertos, né? Muitos fatos positivos vão sendo materializados aqui, né? Por exemplo, o PIB americano, ó. O PIB americano cresceu a taxa analisada de 2,1 no quarto trimestre, previsão de 2,1, quer dizer, veio um bom número, pedidos de auxílio-desemprego, né? Caindo 7 mil na semana, 216. Quer dizer, muitas coisas positivas vão saindo. Isso daí vai sendo encoberto pelo coronavírus, que é o driver do momento. Se esse driver se dissipa, existe uma chance concreta de recuperação. Então, no caso aqui do IFNC, movimentos de baixa, né? Qual que é o ponto-chave que separa o joio do trigo? 12.740. Quer dizer, começou a trabalhar acima de 12.740 de novo, eu acho que chama a compra, uma vez que está numa região de suporte. É isso que eu penso. Falando dos bancos aqui, BBDC4, né? A Bolsa Americana abriu há 3 minutos, por isso que o mercado vai se movimentando um pouco mais. Então, por exemplo, aqui, ó, Bradesco está caindo 0,72. Está numa região de suporte, montada no final de novembro. É uma região que tem potencial, sim, para formar um fundo, né? Será que vale aquela teoria, uma coisa é comprar a 38, uma coisa é comprar a 32? A 33? Talvez. Aí nós temos YouTube. São ações líquidas, né? Então, existia um gap aqui, ó, 33,49, 33,52. Esse gap foi fechado. Então, por exemplo, se a gente tem uma reação hoje e esse candle adentra metade do candle de ontem, teria aquele padrão que é o Piercing Line Pattern, é uma hipótese. E aí nós temos BBAS3. Aí eu vejo muitas casas falando, o momento está turbulento. Se eu fosse escolher entre um dos bancos grandes, eu escolheria BBAS3. Pô, que diferença faz? Se for subir, os bancos sobem todos, né? É muita bobagem que se fala por aí. Eu tenho indignação. Eu prefiro... Pô, se for subir Banco do Brasil, sobe Banco do Brasil, ó, que está numa região de fundo aqui. Sobe Santander, ó. Sobe tudo, o Banco do Brasil. Você acha que, por exemplo, vai subir o Banco do Brasil e aí o Santander, Itube e Itaú vai ficar em queda? São os inteligentinhos, né? Ó, numa região bem esticada, longe de média. É aquela história, uma coisa é comprar 52, uma coisa é comprar 42, talvez. Aí nós temos a Via Varejo, VVR3. Via Varejo está caindo 3,46, é um ativo que está bastante esticado, foi uma das maiores altas do ano passado, então é normal que
Às vezes o cara precisa cobrir margem e tal, tá posicionado em futuros ou vai realizar uma parte do lucro. Então é um movimento normal, talvez oportunidade aqui para entrar. As pessoas me perguntam muito sobre o meu alvo na Via Varejo. Pessoal, o alvo, ele é algo... Eu acho que quando o camarada fala em alvo, chega a ser meio ingênuo, né? Eu acho que passa até por algum nível de idiotia, de pretensão, de arrogância, né? O camarada querer entrar numa operação tendo um alvo, um stop, o ponto de redução, o ponto de incremento. Isso é algo meio bobo. Quem determina isso é o mercado, né? Agora, se você me fala, por exemplo, uma curiosidade muito grande, lembra que eu brincava da Via Varejo, que a gente entrou ali a 3,80, 3,90? Eu falei, pessoal, se ela me der um terno novo no final do ano, tô contente. Se ela me der uma dúzia de galinhas também, mas de repente ela paga a minha viagem, depois eu brincava, de repente ela me dá um carro novo. E tá aí o resultado. Então, como é que você pode falar em alvo, né? Às vezes a gente estima, eu tenho conhecimento para utilizar Fibonacci, para trabalhar com projeções de figura, ensino isso nas imersões, é claro que sim. Mas isso é uma estimativa, o alvo muda dependendo do sentimento. Se não tivesse esse lance de coronavírus, pelo potencial que tem o varejo no Brasil e ainda pelos fundamentos descontados que a Via Varejo tem em relação aos seus pares, ela estaria 17, 17,50. Isso hoje. Aí vem um driver negativo e o mercado se ajusta. Ok, né? Mas não mudou a ideia, pelo menos, que a gente tem operacional. Agora sim, se você me perguntar sobre um alvo, eu acho que R$20 é uma região psicológica interessante. Eu pretendo talvez vender por ali. Da mesma forma que a LB, eu pretendo por quê? Porque nos R$20 vai estar longe da média, o ativo vai estar esticado. É a mesma coisa da Limited Brands, que eu falei da operação a 16, ali talvez para vender a 25, por quê? Olha esses topos aqui, ó, 26,05, 25,72, 25,74, um pouco abaixo de um possível objetivo, talvez a 26. Só que aí, de repente, você pega uma conjuntura de mercado negativa, você vende antes. Ou você pega um cenário muito positivo, você vende depois. Então, onde eu opero no exterior, como é que eu opero, tudo isso, pessoal, eu ensino na imersão. Como é que eu fechei câmbio, como é que eu tenho em tempo real aqui no TradingView, tudo isso daí eu detalho lá, ok? E assim, é evidente que a Limited Brands ela está rompendo uma linha de tendência de baixa de médio prazo, ó. Desde dezembro de 2017, ela trabalha abaixo dessa linha de tendência. Então, de repente, eu fico um pouco mais, porque o que é complicado é que às vezes eu chego aqui no programa e falo, eu tenho a Limited Brands desde os 16, ela está nos 23, ela está dando quanto de lucro? Vamos fazer 23 por 17, eu falei 16 e pouco, 35. Aí quando ela chega nos 25, parece que o aluno acha que eu sou obrigado a vender o papel, a minha operação, o meu patrimônio. Se ela chegar aqui, por exemplo, a R$27, eu achar que eu tenho que manter, eu vou manter. Aí você não pode mudar de opinião de acordo com os desdobramentos. Isso é uma piada, né? E essa que é, às vezes, a briga que eu trago a indignação aqui. Então é isso. E a Via Varejo, eu pretendo começar a vender nos 20 se for possível, se ela chegar lá. Não sei se chega. Ok? Legal. Então nós falamos dos bancos, vamos falar de Petro e Vale, a gente inclusive falou do petróleo. Então às vezes o pessoal, mas você falou que você ia vender nos 27, tá, mas eu quis vender antes ou depois, enfim. Né? Então é um negócio meio maluco, assim. Quem tem esse sentimento não é normal, ainda mais a operação não sendo da pessoa, né? Por que eu compartilho? Para que as pessoas vejam as técnicas, as variáveis que a gente olha. Essa é a minha ideia, ela é educacional acima de tudo. Qual que é a minha missão? É formar investidores. E muitas vezes a gente mostra a operação para mostrar que funciona, que a gente sabe o que está fazendo, que tem consciência daquilo que está ocorrendo. A Petrobras eu entendo que seja compra, mesmo com essa queda de hoje, ela foi fora da banda, ainda está dentro da banda. Está acima de uma região de fundo importante, ó, 28,34.
28,34 aqui também, então eu não vejo nenhuma alteração. Acho que é compra e nós temos a Vale 3. Ok, a Vale está trabalhando aqui no vazio, testando a banda de novo. Não me empolga assim uma super compra na Vale, mas assim, sabe aquela história? Imagina que o meu gestor chega ali para mim, Wagner, você tem que se posicionar em Vale. É sim ou não? É compra ou venda? Eu compraria. Ok? Então eu compraria. Falando das bolsas americanas agora, o índice Nasdaq, assim, enquanto a gente tem no Brasil uma queda uma queda estúpida, exagerada, né, irracional, imbecil, de 1,79, índice Nasdaq, ou a queda nossa natural, descolada do mundo? Aí vai da opinião de cada um. Às vezes o cara fala, não, essa queda é normal. Não, não é. Né? É a mesma coisa que eu lembro na greve dos caminhoneiros. Eu lembro que na greve dos caminhoneiros tinha pessoas do meu grupo, que depois, graças a Deus, saíram. E eu falava pra eles diretamente, além de falar no ar, o camarada posicionado, e ele apoiava a greve. Eu via no WhatsApp dele, aprova a greve dos caminhoneiros. Que greve dos caminhoneiros? Era a greve dos patrões. Tinha caminhoneiro nenhum, né? Eu apoio a greve dos caminhoneiros perdendo dinheiro na bolsa. Ainda mais que nem era o nosso caso, a galera posicionada em Petrobras, que foi um dos ativos que mais caiu. O capital do camarada derretendo e ele apoiava a greve dos caminhoneiros. Eu ficava pensando nisso, falava, pô, né? Então, o investidor, por exemplo, a imprensa que quer derrubar a bolsa, aqui um sentimento negativo, ela tenta vender que isso aqui é normal. Não é. Nós temos o índice Nasdaq praticamente de lado e nossa bolsa derretendo. Agora, o que é que isso significa? Oportunidade? Eu acredito que sim. Porque o que é irracional e é exótico costuma se ajustar. Então, o que eu vejo no índice Nasdaq? Se houver rompimento de 9,3 e 29, tem um pivô de alta aqui. Aí eu pego o S&P, é uma queda moderada, né? O S&P poderia fazer um pivô também, poderá fazer a 3,293, seria um pivô, voltaria a tendência. Aí eu vejo aqui o índice Dow Jones, 0,25, onde seria o pivô? Seria a 28.945. Agora, em algum grau, é normal a nossa bolsa cair um pouco mais que a bolsa americana? Um pouco mais, sim, mas não tão uma diferença tão grande. Agora, por que seria teoricamente normal cair um pouco mais? Porque nós temos uma relação muito intrínseca com a China, que é algo que eu já falo aqui há muito tempo. Inclusive, eu cheguei a fazer operações tanto públicas ali no YouTube, quanto para o meu grupo, envolvendo SUSB ou ações ligadas a metais, como a Gerdau, por exemplo, com base no gráfico da bolsa chinesa. Eu já provei isso, ok? Professor, o que a gente vê aqui no Ibov nesse momento? Deixa eu tomar minha água aqui. A gente percebe no Ibov, vamos observar aqui o gráfico semanal, né? Ainda há uma grande distância em relação à média de 21. Então essa correção ela é admissível. É muito importante como é que a semana vai fechar amanhã. Então tanto a formação do candle de hoje como a formação do candle de amanhã também. Ok? Então nós temos um ponto chave que é o 114.375. Ele está acionando um pivô de baixa nesse momento. Caso exista uma reação, poderia formar um fundo duplo com rompimento falso, né? Que é a minha aposta, ok? Só que eu posso estar certo ou posso estar errado. Então, é um ponto importantíssimo aqui. O que dizer sobre o BOVA11? Né, o BOVA11 tem um big gap aqui em cima. Eu vou começar a apagar suportes intermediários para ficar um gráfico mais limpo, né? Então ele tem aqui no 110,70 um ponto muito importante e especialmente 110,20, que é o ponto que está acionando nessa quinta-feira um pivô de baixa. Ok? Professores, quer dizer que se romper de baixo para cima 110,20,
Você acha que é compra? Eu já acho que é compra agora. Mas se rompesse, poderia dobrar a mão ou fortalecer a sua leitura de uma possível recuperação, mesmo porque se isso acontecer, o que nós teríamos aqui? Vai fora da banda, adentra a banda, além de romper falsamente essa LTA. Compreendido? Maravilha. Falando sobre o dólar, que vence... Na verdade, o dólar vence na segunda, mas a liquidez migra amanhã. O que eu fiz aqui no dólar para a gente tentar ter um tipo de referência, traçar possibilidades, aquela coisa toda. Eu tracei uma linha de tendência que une os fundos, marcado a 2 de janeiro, 8 de janeiro, 10 de janeiro, 29 de janeiro. Quer dizer, se perder a CLTA, o dólar vira. Simples assim. Então esse é um ponto. Correto? Deixa eu apagar essa linha aqui. Bom, depois eu faço. Bom, não consigo apagar a linha aqui do volume, mas isso daqui não importa. Um outro ponto. Uma região perto da máxima histórica não chegou a ser testada. Então não significa muita coisa. Tem uma distância relativa em relação à média que poderia comportar uma correção mais forte. Agora, você fala, professor, para de repente a gente ter uma leitura do dólar na CLTA seria meio tarde. O que poderia ser um sinal um pouco mais rápido, mais curto? A perda do 4233 eu acho que é um sinal de venda, porque haveria um rompimento falso desse ponto. Ok? A gente observando o intraday, nós temos um canal de alta. Houve um ligeiro rompimento do canal e agora o dólar nos 60 minutos ele adentra o território do canal. Esse já é um primeiro sinal de uma possível exaustão. Se perder o 4233, eu acho que ganha força esse cenário e nós teremos uma correção talvez até 4.200 na parte baixa do canal. Se eu reduzir aqui o tempo gráfico para 30 minutos, eu vou ver algo parecido. Só que o sinal de topo ele ganha mais força, porque parece um topo arredondado. E esse candle ele varre todos os outros 5 que vieram anteriormente. Aí o que significa? Eu marco a mínima desse candle, 4239. Eu marco a mínima desse outro, 4239, e desse aqui, 4239. Ou seja, o 4239 já iniciaria uma operação de venda que poderia ser reforçada na perda do 4233. Essa é a minha visão para o dólar nesse momento. A gente pode trazer para o 15 minutos. No 15 minutos, a gente vê uma figura ali que tem cara, orelha e focinho de ombro, cabeça a ombro. Correto? Então vou marcar aqui o ombro. Então nesse nível o dólar está dando oportunidade de venda? Eu acho que sim, na minha opinião. Professor, onde é que está a neckline, a reta pescoço desse oco? O 4139, bem aqui, ó. Correto? Então essa é a leitura que eu tenho para o dólar. Como é que estão as bolsas americanas nesse momento? Ó? Ainda em leve queda aqui, coisa e tal. Certo? Tem mais alguma coisa importante que saiu depois? Ó, China, 317 novos casos de coronavírus. Ó, vamos ler isso aqui, daí a gente faz um mini índice, ó. A província chinesa de Hubei, epicentro do surto de coronavírus. Professor, já foi para a China já, algumas vezes. Para Hong Kong e Taiwan também. Registrou 317 novos casos da doença nesta quinta-feira.
anunciou o líder do Partido Comunista em entrevista coletiva. Estamos confiantes que vamos vencer essa luta. Segundo o governo, a província ainda sofre com a falta de suprimentos médicos para lidar com o vírus, mas todos os recursos possíveis estão sendo mobilizados. As autoridades revelam que mais de 6 mil médicos de outras regiões da China foram a Hubei para ajudar no tratamento de pacientes. Um dos maiores focos de preocupação são as áreas rurais da província, segundo o governo, que reiterou os planos de acelerar reformas de hospitais nos próximos dias. O índice de letalidade 2,2, SARS, era 10%. A partir do momento que tiver um sinal de que a doença foi, digamos, cercada, eu acho que a reação do mercado pode ser muito boa. Né? E tem um anúncio da OMS, que é o que o mercado espera. Né? Então, o que diz aqui, ó... os investidores seguem suas posições defensivas no fim desta manhã por causa da disseminação do coronavírus. Isso reflete em queda de quase 2% da bolsa, tal. E o dólar acima de 4,24. Só que no exterior está caindo bem menos, né? Então, fala do Brent. Os mercados globais aguardam pelo fim da reunião da Organização Mundial de Saúde para saber se será decretado estado de emergência global. Né? Há poucas bolsas de Nova York têm queda moderada, tal. Hoje, autoridades da Itália mantinham cerca de 7 mil pessoas em um cruzeiro enquanto checavam uma possível infecção entre os passageiros. Às vezes, pessoal, dependendo da situação, o remédio é amargo, né? O importante realmente é conter a doença. Falando do mini índice, para a gente finalizar, o mini índice cai fortemente, o 67. Quem opera mini índice nesse momento, pessoal, tem que saber que 1% é muito ponto, né? Você tem o mercado a 113,600, 1% é uma pancada forte, para cima ou para baixo. Então você tem que ver o tamanho da sua posição. Né? É legal quando ganha, mas quando perde, o movimento também pode machucar. Desde o início, quando eu lancei o desafio, eu falei que ele seria atingido, na minha opinião, no final da semana que vem. E eu acho que vai. Né? E lembra que eu comentei também que haveria um repique até os 117 mil pontos, mas que seria complicado passar por aqui? Houve, ó. As últimas 3 sessões, sem contar hoje, bateram nessa região. Aqui eu tenho 117,100, 117,115. Então é isso, nós temos um gap fora da banda. Se tiver qualquer driver positivo em relação ao coronavírus, pode ter uma recuperação. Se adentrar a banda e romper 114,450 é um sinal muito forte, né? E depois teria os 115,320 e as próprias médias que eu acho que seriam rompidos. O grande desafio é romper 114,450 e adentrar a banda de Bollinger inferior. Você pega aqui uns 60 minutos, distância grande em relação à banda, mostra a importância do 114,450. Adentrando a banda no intraday já seria um sinal de força importante. Né? No 30 minutos existe já o fenômeno de fora da banda, dentro da banda. Isso significa que eu acho que ainda hoje pode ter um teste do 114,450. O grande barato é se vai superar esse ponto ou não. Mas eu acho que haverá o teste ainda hoje dessa região. Opinião minha, tem esse gap aqui, então ele pode atrair os preços se for rompido. E o 114,450, além de ser esse fundo que tinha marcado a mínima da semana, está bem perto da máxima de hoje, que foi 114,335. Então eu vejo nessa região a oportunidade. Mas não a oportunidade de trabalhar alavancado, trabalhar de forma serena, racional. E o 15 minutos dá uma ideia de um possível fundo arredondado, né? E de que essa região aqui do 114,450, que concentra a média de 21, pode e deverá ser testada ainda nessa sessão. É a minha opinião, que pode estar certa ou pode estar errada. É apenas a forma que eu vejo nesse momento. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Um excelente pregão. Qualquer novidade eu volto a falar. Espero que o conteúdo tenha sido útil e agregador em momentos como esses. Contem comigo, com tranquilidade, serenidade e caminhando próximo aos investidores, podendo errar ou acertar, mas trazendo a minha opinião e principalmente explicando as razões que me levam a acreditar nela. E sempre a base, o coração de tudo é um manejo de risco justo e racional.
Às vezes o investidor fala, mas se eu tivesse trabalhado alavancado naquele ponto que era meio óbvio, tal, teria ganho muito mais. Só que óbvio na bolsa não tem. A gente fala mais em probabilidade. Às vezes até tem. Só que não é o caso quando você tem um cisne cinza ou um evento binário como o atual. Ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Agradeço a sua atenção e carinho. Vamos em frente juntos, de mãos dadas, caminhando lado a lado. Meu muito obrigado. Valeu!